Olá, bom dia! Estamos começando hoje mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje o programa está maravilhoso, não é? Nós estamos aqui com a nossa querida Maísa, que é mulher de fé, está aqui comigo hoje para fazer o programa e temos uma convidada muito especial. Você não saia daí, porque olha, nós vamos continuar falando sobre a cura das emoções e convidamos a nossa querida Rosiane Barreto para estar hoje aqui conosco, abrilhantando o nosso programa. Então não sai daí que a gente volta já já. E como a gente tinha falado, estamos de volta e hoje temos um tema, como eu já falei, sobre a cura das emoções, né? Então vai ser um momento assim maravilhoso para você aprender e a gente também tem aprendido muito, tem sido muito bom esse programa. E eu vou querer que a nossa Maísa, ela lê um texto bíblico para a gente se basear nesse texto, para a gente continuar falando sobre as emoções. E o texto bíblico que nós vamos falar hoje é em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que palavra interessante, né? Linda, né? Que fala que a gente não deve andar ansioso. Mas como não andar ansioso numa situação dessa, né, meninos? E eu quero passar aqui para a Rose, né, essa pastora linda, né, para que ela se apresente e falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Bom dia, graça e paz a todos que nos assistem. É um imenso prazer estar aqui falando sobre isso. É um tema que eu tenho procurado me aprofundar, pesquisar, porque faz parte até da nossa rotina profissional, né? Eu, como psicopedagoga, eu tenho recebido e tenho acolhido muitas pessoas com demandas nessa área emocional, crises na área emocional. E isso me faz pensar como enfrentar as adversidades reais da vida se nós não soubermos lidar com as nossas emoções. Porque nós somos tendenciosos a pegar essas emoções, maquiar, colocá-la debaixo do tapete, né? E aí dizer que está tudo bem, pousar de que tudo vai bem, que damos conta, que a gente pode lidar com as situações que ocorrem. Todos nós somos seres emocionais, até porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa alma, ela é composta por sentimentos e emoções. Verdade. E como pensar que vamos passar pela vida sem administrar as nossas emoções? Por quê? Porque você planeja a sua vida, você pensa o seu dia. Hoje eu vou resolver tantas coisas, vou realizar tantos propósitos e tantos planos que eu elaborei, mas quem garante que tudo vai ocorrer como nós planejamos, não é? Esse é o grande problema, né? Esse é a grande sacada. É a grande... como a gente vai administrar quando acontece algo que não está no nosso controle, que foge totalmente do nosso controle, né? Isso. E eu sei que você viveu uma situação muito difícil com essa pandemia, né? Foi algo assim que causou para a gente, todos nós, amigos de Rose, ficamos todos muito comovidos com tudo isso, porque o filho dela, né, teve entre realmente a vida e a morte. E aí eu queria que você falasse, Rose, como foi para você essa situação? Como foi que você conseguiu lidar com essas emoções, né, diante de ver o filho praticamente, como houve notícias de que praticamente ele estaria já morto? Isso. Eu sempre pensei o seguinte, a maior necessidade de buscarmos a cura na área emocional é porque nunca podemos imaginar em que momento a crise vai chegar, a adversidade vai chegar. E num belo dia, estávamos nós, o meu filho, Júnior Barreto, né, como muitos conheceram
muitos souberam do problema dele, nós estávamos num momento de intimidade com o filho dele do meio. Nessa época era o mais novo, porque a esposa estava grávida. Estávamos comemorando o aniversário dele, porque não podíamos fazer uma festa, então em família. Junho, a esposa, eu, meu esposo, minha filha e meu genro. E aí foi uma noite agradável, brincamos, tivemos aquele momento de comunhão. No outro dia, todos 6, todos nós estávamos acometidos pela Covid-19. E aí veio o grande drama. Por quê? Porque o meu esposo, a minha filha, meu genro, minha nora, grávida já, próxima a ter nenê, passaram muito bem. E eu ainda tive complicações pesadas, né, com o pulmão. Mas o Júnior, ele esteve muito grave. E sendo internado, hoje nós soubemos que foi o único paciente do Hospital do Coração que saturou 0 e sobreviveu. Quer dizer, foi a pura grave, mão de Deus, de né? Deus. Porque com Isso. saturação 80, eu me lembro que quando a minha chegou a 80 e pouco, já todo mundo, a médica já ficou muito aperreada, muito desesperada, imagine. Isso. E aí que vem o nó, né? O nó do problema. Por quê? Porque aquela ansiedade, todos nós estávamos doentes e Júnior foi entubado, Júnior ficou no coma, né? No coma induzido, e todos os dias havia uma expectativa, havia esperança, havia fé. Mas do outro lado, a expectativa pela ciência, pelos resultados médicos, é que não havia chance. E estávamos preocupados com a esposa, que todos os dias ia com a minha filha e meu genro para o Hospital do Coração, para receber notícia. E cada dia é como se nada melhorasse, até que ele chegou a fazer a traqueostomia. Para a gente foi como se fosse uma piora, não é? Fosse o fim. Mas graças a Deus que depois de muitos dias, entre 21 e 23 dias, veio a boa notícia. Júnior de repente sai do coma, Júnior vem voltando para a vida e milagrosamente, ele tem uma recuperação sobrenatural. Mas do outro lado estávamos nós, com as emoções, os sentimentos. Todos nós arrasados, não é? E eu tinha que lidar fazendo o jogo de cintura, porque a minha nora muito sensível. O meu esposo entrou numa espécie de depressão. Foi. Ele se trancou no quarto, ele não queria comer, ele não queria ver ninguém, a não ser sair. Todos os dias, às 17 horas, ele ia para o Hospital do Coração, chegava lá na frente da UTI e lá ele orava, ele abençoava, né, aquele quarto, voltava para casa e eu administrando as minhas emoções. Foi nesse momento que eu tive que ser forte. Cada um teve a sua forma de reagir. Isso, né? Isso. E cada um também tem sua história, como é que saiu dessa situação, né? Isso. É muito interessante, né, a gente ter isso, né, Valéria? E é Porque nesse momento... você é quem se viu naquela situação, né? Eu não posso nem me desesperar. Eu tenho que ser forte para ajudar. Manter né? o equilíbrio. Manter o equilíbrio, porque você estava com a sua nora ali só. Isso. Né? Assim, ela deve ter ficado muito fragilizada. E estava com Covid. Isso. Né? Exatamente. Porque mesmo estava todos, doente. Veja que estava todos doentes, né? Isso. Todos com Covid, né? E você tinha ficado também um pouco mais debilitada. Isso. Né? Muito. E ele e Júnior estava tranquilo, assim, em relação ao que ele iria passar. Ele não sabia que ia ser entubado nem nada, mas ele disse que se sentia tranquilo porque ele pensou, todas as coisas têm um propósito. Tudo tem um propósito e só acontece com a permissão de Deus. Mas ao voltar, ele tinha uma preocupação.
se o bebê tinha nascido, né? E Deus é tão bom, que 2 dias depois de ele estar em casa, aí a Alicia vem com saúde perfeita, vem assim maravilhosa para a glória de Deus. Nesse momento eu percebo que se a gente não aprende a lidar, a enfrentar, a tratar as nossas emoções, não é? Quando nós pensamos que estamos bem, naquele momento que a gente quer empurrar o problema para debaixo do tapete, não fazer isso, mas enfrentar. Qual é a sua demanda? Qual é o seu sofrimento? O que é que você tem passado hoje? Exato. Enfrente, sabe? Procure ajuda espiritual, Exatamente profissional. Converse, fale sobre o seu problema. Porque você já imaginou, você me disse aí, que Júnior, ele tentou ficar equilibrado, mesmo diante de todo aquele processo, dizendo assim, vou ser entubado. E aí? Isso. Né? Mas ele procurou o quê? Manter um equilíbrio de fé, em primeiro lugar. Isso. Né? Ele disse que não sentiu medo. E porque também tinha o quê? Um equilíbrio emocional. Porque uma pessoa desequilibrada, quantas pessoas eu tenho certeza que morreram dessa Covid por conta do emocional, porque se desesperaram e apesar de já estarem com o processo, né, do cansaço, e aí o desespero foi tanto que não resistiram. Não morreram nem pela doença, não. Mas tiveram um infarto, um AVC, pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Que é isso que a emoção, as emoções não tratadas, elas nos traz doenças, não é? Quantas doenças psicossomáticas, quantas doenças da alma, quantas doenças que as pessoas não estão passando e, de fato, elas não são nem reais, não é? Nem reais, podemos dizer assim, você não adoeceu porque você caiu, quebrou uma perna e um braço, mas ela vem das emoções. Das emoções. Elas são reais, mas são psicológicas. E a emoção faz com que a pessoa se desespere, a pessoa entre, a mente vai para outras situações que não é real, né? E faz com que vai se debilitando mais ainda, assim como tem outras doenças, né? Eu acho que eu estou com câncer, né? Eu acho, aí já vai para o Google, já vai vendo qual é o problema, aquilo vai crescendo, e a pessoa, como você diz, né? Até morre, mas de outra coisa. Isso. Né? Então a mente fica tão sem noção, tão sem equilíbrio, que vai contaminando as outras pessoas que estão em volta. Isso. Né? Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente tem que estar buscar esse equilíbrio das emoções para a gente poder enfrentar de uma forma melhor aquilo que está para acontecer. Porque todos nós podemos passar por qualquer coisa. Todos nós passamos, né? De uma coisa ou outra. Às vezes é com o filho, às vezes é com o pai, com o marido. Às vezes são situações que acontecem de repente, né? No caso, seu caso foi no outro dia. Né? E tem gente que é naquela hora, você está dormindo, acorda já com aquela situação. Com a má notícia. Com a má notícia, uma tragédia, isso mesmo. E como enfrentar isso, né? Essa ansiedade e essa situação real que está acontecendo ali. Porque tratar as emoções não nos blinda, não é? Das adversidades, não nos protege das situações. O que acontece é sabermos enfrentar com serenidade, com calma, tranquilidade, respirar e pensar como vou sair daqui, como vou passar. Exatamente. Então, vocês estão vendo que a gente está numa discussão assim, muito boa, né? Não saia daí, que a gente vai apenas para um pequeno intervalo, mas em seguida a gente está voltando para a gente continuar falando sobre como você ser curado pelas suas emoções, tá bom? Então, fica aí que a gente já está voltando.